Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Números recentes do IBGE apontam que o índice de desemprego no país saltou para 12,4% no trimestre encerrado em fevereiro, atingindo mais de 13 milhões de pessoas. O percentual era de 11,6% no trimestre anterior. De acordo com o IBGE, a alta representa a entrada de 892 mil pessoas na população desocupada. Sobre a medição do desemprego no Brasil, eu converso com o professor da Universidade Federal do Ceará e deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Estado. Deputado, é um prazer recebê-lo aqui no Palavra Aberta. Começando então pelo que há de mais factual, além dos números. O presidente Bolsonaro já criticou, e é a segunda vez, a metodologia do IBGE. O senhor, claro, acompanhou as críticas que já estão em todos os meios de comunicação. Ele vem sendo criticado, por sua vez, por especialistas. E o senhor faz parte dessa leva de especialistas porque o senhor estudou economia e é professor de economia. Então, vamos detalhar como é a metodologia do IBGE, apesar de ser muito técnico, mas para a gente explicar para quem acompanha pela rádio e pela TV Câmara que os cálculos eles seguem um padrão, inclusive preconizado pela Organização Internacional do Trabalho. Pois não, esse é um padrão de análise que o IBGE faz, cuja metodologia ela é internacionalmente reconhecida. Não há nada fake nas informações que são prestadas pelo IBGE, até porque essa é uma área em que o presidente não domina muito. Há uma diferença entre o CAGED, que é o cadastro de emprego, ou seja, exclusivamente de empregos de carteira assinada. Que é o que ele sugere. Que é o que ele sugere e esquece que a população brasileira ela não é formada somente quem tem carteira assinada. Você tem gente que vive fazendo bico, tem gente que trabalha sem carteira assinada. Aliás, eu não sei se é isso que se pretende esconder, é importante que a população brasileira domine o seguinte número. Enquanto nós temos 32 milhões de brasileiros e brasileiras com carteira assinada, nesse momento que nós estamos debatendo esse assunto, nós já temos 35 milhões ou que estão por conta própria ou que não têm carteira assinada, ou seja, fazendo bico na mais elementar e vulgar trabalho que não lhe dá nenhuma segurança para o seu dia a dia. Ultrapassou o número, esse pessoal que está informal, vamos dizer assim, hoje já ultrapassa os 32 milhões de brasileiros que estão com carteira assinada. Isso é uma situação muito grave. O que você acaba de dizer é o seguinte, que enquanto o desemprego era 11,6% de quê? Da população economicamente ativa, a PEA, quando você vai para fevereiro de 2019, portanto, nós estamos falando de agora, de há 2 meses da gestão do presidente Bolsonaro, e você aumenta isso para 12,4%, que traduzindo que número absoluto é esse, isso significa que nós estamos com mais de 13 milhões de brasileiros realmente no total desemprego. É um número muito expressivo para a economia brasileira, que ainda tem baixas taxas de crescimento econômico, não gera oportunidades de negócios, não tem oportunidades de emprego formal, que é a grande discussão que nós precisamos fazer na economia brasileira, e está gerando, portanto, essa celeuma tão grande. Até porque, e aqui vai um dado um pouco mais técnico, porque a imprensa brasileira ela só fala do PIB, do Produto Interno Bruto, ou seja, tudo que se produz de bens e serviços em uma economia durante um determinado período de tempo, vamos dizer 1 ano, ela só diz assim, no serviço, na indústria, na agricultura, e aí você avalia o crescimento do Produto Interno Bruto. Mas, tecnicamente, e eu faço isso muito na sala de aula, quando você decompõe o PIB pela ótica da demanda, ou seja,
consumo das famílias, investimentos privados, gastos do governo e a diferença entre exportação e importação, que é outra maneira de você fazer essa decomposição. Poucos brasileiros sabem, é importante a gente falar aqui hoje, que 60% desse PIB é formado pelo consumo das famílias. Portanto, nível de salário médio real da economia é fundamental para ela crescer. O número de empregos gerados e, portanto, absorvido, trazendo no mercado informal para o mercado formal, é outro ponto muito relevante para nós entendermos, né, essa dinâmica. E eu ainda tenho mais um ponto ainda que eu vou falar por que a economia não cresce tanto. Deputado, só para a gente retomar a questão do CAGED, para a gente fechar esse assunto, e aí o senhor conclui sobre a economia. O CAGED fazia parte do Ministério do Trabalho, que virou uma pasta, uma subpasta de economia agora. Mas o presidente tinha sugerido usar os dados do CAGED e como o CAGED só tem emprego formal, por isso que é impróprio utilizar os dados do CAGED e por isso que a metodologia do IBGE deve ser observada. Agora, outra crítica, para a gente desmistificar, outra crítica do presidente foi em relação à medição das categorias do IBGE, que o IBGE mediria apenas aquelas pessoas que procuram emprego na data de referência. E não é verdade. O IBGE ele procura também a categoria desalentados. Gostaria que o senhor explicasse. Exatamente. Vamos lá. Uma coisa é o CAGED, que nós acabamos de falar, que é a contagem do emprego formal com carteira assinada. Outra coisa é a metodologia usada pela PNAD contínua. O que é isso? É a Pesquisa Nacional por Amostragem Domiciliar, que o IBGE faz essa pesquisa enquanto uma pesquisa eleitoral se consulta 2.000 pessoas, a PNAD ela consulta 70 mil domicílios. Ou seja, é uma amostragem extremamente representativa, é quase, eu não diria perfeita, mas ela é uma amostragem extremamente relevante, até porque esses 70 mil domicílios, eles são pesquisados em 3.464 cidades, das 5.000 e poucas que existem no Brasil. Portanto, é um dado muito aprimorado, porque para se tomar decisão de política pública para fazer o Brasil crescer, eu não posso olhar só para o emprego formal, eu tenho que ver como é que eu absorvo essas pessoas que estão no biscate, ou seja, estão fazendo bico, estão sem, por que elas estão trabalhando sem carteira também, por exemplo. Ou seja, temos que avaliar outras variáveis que vão definir no âmbito do Ministério da Economia ou de outros ministérios que possam, portanto, facilitar o acesso dessas pessoas. O que é que são desalentados? São aquelas pessoas que, apesar de estarem aptas a buscar uma vaga no mercado de trabalho, o que é que acontece? Ela buscou com tanta frequência uma vaga no mercado de trabalho, mas reiteradas vezes ela não conseguiu. Então, quando isso acontece com muita frequência, com mais de um ano e meio, essas pessoas acabam ficando, daí vem o nome, desalentado, ou seja, eles de tanto procurarem um emprego não conseguem e aí se sentem desestimulados a continuar. E isso tem aumentado. Nós temos hoje, na economia brasileira, quase 5 milhões de brasileiros que estão aptos, ou seja, a demandar um emprego, com condições muitas vezes de um bom treinamento, teve treinamento passado, mas que em função do desalento, repito, 4,9 milhões, quase 5 milhões de brasileiras e brasileiros, que acabam se sentindo desestimulados. Somente às vezes não tem nem o dinheiro da passagem para procurar emprego. Sentem dificuldade básica. Desde o básico da locomoção, de sair da sua casa, da sua residência, e até uma empresa que porventura ele viu na internet, ouviu algum amigo que falou que determinada empresa estava precisando, até a sua locomoção ele se sente, portanto, sem condições de ir atrás, e isso precisa estar muito claro. Agora, de que forma que esses dados refletem nessa barreira que a gente tem para crescimento da economia? Uma barreira que se tem que discutir no Brasil, que é muito pouco levantada. Primeiro se discute a situação fiscal do país e dos estados brasileiros e dos próprios municípios. Ou seja, o capital privado, ele não quer investir no Brasil, seja ele nacional ou internacional, porque ele não tem segurança
de que investido no Brasil, o país vai se consertar, ele vai ser capaz de honrar as suas dívidas. Porque o investimento público tem que chegar antes, com estradas, com... E eu ia chegar lá. Então, mas primeiro, o investimento privado, seja nacional ou internacional, ele não se sente seguro e dizem que essa é uma das razões, a maior razão que eu vou discordar. É importante, mas eu vou discordar. A segunda é de que o investimento público, que inclusive ele tem o efeito crowding, ou seja, ele atrai os investimentos privados. O exemplo clássico que eu uso no meu estado, por exemplo, lá o governador Cid e o governador Camilo Santana investiram quase 2 bilhões no porto do Pecém, e o Ceará tem hoje a segunda maior siderúrgica, da Dom Cook, que é a segunda maior produtora de aço do mundo, fez um investimento privado de 20 bilhões de reais. É o maior investimento da América Latina. Portanto, o investimento público ele é importante para fazer a economia crescer. Entretanto, tem um trabalho de um colega nosso, o professor Manuel Pires, lá da Fundação Getúlio Vargas, que ele nos enviou, e eu quero fazer mais uma vez o registro disso, que ele fez um estudo de 1947, olha só, desde 1947 até 2017, portanto, dados bem fresquinhos, o Brasil, o setor público, ele está no seu menor nível de investimento da história brasileira. 1,8% do PIB, já chegamos até 7%. Portanto, a capacidade de investimento do setor público, que é um fator estimulante do crescimento da economia, ele está praticamente exaurido. E isso precisa ser efetivamente recomposto. E o segundo ponto... Bem rapidamente, deputado, porque a gente já estourou o programa. Então vamos rapidamente para terminar. Que é o seguinte, o setor empresarial brasileiro, ele não reclama nada das altas taxas de juros. Ou seja, a empresa, a rentabilidade do negócio dela é menor do que o custo de fazer um empréstimo para ampliar o processo de produção. Se isso não for revertido, o crédito fica difícil e aí ela não toma esse crédito para expandir a produção e expandir o emprego, porque realmente o negócio dela não é capaz de pagar esse custo que o banco está lhe cobrando. Precisamos fazer essa correção urgentemente na economia brasileira. Deputado Mauro Benevides Filho, foi um prazer recebê-lo aqui no Palavra Aberta. Que bom poder estar com todos vocês e com o Brasil como um todo. Obrigada. Eu conversei com o deputado Mauro Benevides Filho, que também é professor da Universidade Federal do Ceará, professor de Economia. Eu volto com mais uma edição do Palavra Aberta, que é um programa da rádio e da TV Câmara. Tchau!